Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Liturgia da Palavra nos traz de novo a realidade do alimento, como vimos domingo passado. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de domingo passado, capítulo 6 do Evangelho de São João, discurso do pão da vida. Primeira leitura, nós ouvimos do livro do Êxodo, quando Deus dá ao povo no deserto o maná, aquele alimento que caía sobre a relva, e ali cada dia o povo teria que pegar o suficiente para aquele dia. Aqui no relato foi cortada essa parte, mas se a gente ler lá o capítulo 16 do Êxodo, Deus vai mostrar como que cada família tinha que fazer. Pegava o que ia consumir cada dia. Pois depois nós rezamos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Ou seja, que Deus se preocupa diariamente em nos sustentar. Deus que é providente e espera que nós não preocupemos demasiadamente com as coisas materiais, porque Ele provê dia a dia aquilo que é necessário. Tanto que se o povo pegasse a mais do que era necessário, o que acontecia? Aquele alimento se perdia. Só no sábado, na sexta-feira, que eles pegavam a porção dobrada, para não ir pegar no sábado. Mas de segunda a sexta, era para cada dia. Então, para dizer, Deus provê cada dia o que é necessário. Mas a gente sabe que o povo é cabeça dura. E o que acontece é que nós ouvimos, naqueles dias a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão. Então, o povo estava reclamando, murmurando. Aqui diz contra Moisés e Arão, que eram aqueles dois irmãos que Deus escolheu para guiar o povo no deserto. Mas quando, nós já sabemos, quando se reclama contra aqueles que Deus enviou, aqueles que Deus colocou como chefes do povo, é contra Deus que se está reclamando. Então aqui no fundo, o povo murmura contra Deus. Contra Deus. Às vezes a gente murmura contra a vida, contra as coisas desse mundo, as dificuldades. Será que a gente está murmurando contra Deus? Não sendo gratos, não reconhecendo o dom da vida que Deus nos dá, as capacidades, e deixamos ver as dificuldades sobrepor a graça de Deus. E aí também começamos a murmurar contra a vida, a minha vida não presta, nada está bom. Aquela murmuração infinita, que justamente faz esquecer quem nós somos e quem Deus é, da graça que Deus nos dá. Mas enfim, então o povo começa a reclamar. Era melhor termos morrido lá no Egito. Por que Deus nos tirou do Egito? Lembremos, o povo estava sofrendo a escravidão no Egito, 400 anos escravo no Egito. O faraó impunha serviços pesados. O povo começava a reclamar, o faraó disse, vocês estão reclamando, agora vocês vão ter que dobrar, vocês vão fazer mais ainda. Então o povo começou a clamar por Deus, porque estavam sofrendo no Egito. Deus escuta a voz do povo e manda Moisés para libertar o povo. O povo esqueceu disso. Deus tirou eles da escravidão, levou para o deserto, conduziu o povo no deserto, estava alimentando o povo, mas o povo esqueceu disso. A murmuração é justamente isso. A gente esquece daquilo que Deus já fez. É uma ingratidão. A gente esquece de tudo que o Senhor nos deu.
Aí quando tem uma dificuldade, começa a reclamar. Ah, mas era melhor antes. Aí eles começam, antes a gente tivesse morrido lá no Egito, porque lá nós sentávamos do lado das carnes, das panelas de carne, e comíamos pão com fartura. Mentira! Ainda começa a mentir, além de murmurar, começa a mentir. Eles não tinham pão com fartura e carne no Egito. Eles estavam sofrendo, estavam passando dificuldade. Na verdade, eles tinham cebola. No Egito eles tinham cebola para comer, né? Por isso, tanto essa murmuração aqui, tem um ditadozinho que diz, né? Choravam as saudades das cebolas do Egito. É isso que eles estão com saudades, das cebolas do Egito. Mas a murmuração faz isso. A gente esquecer, é melhor a gente morrer lá no Egito. Porque Deus nos tirou do Egito, da escravidão, e agora vem nos fazer morrer de fome aqui no deserto. Então esquece. Então às vezes a gente prefere ser escravo e ter o mínimo do que estar livre e depender de Deus. É isso que o povo aqui está dizendo. E muitas vezes a gente até faz isso também. Porque às vezes a gente quer as coisas de mão beijada. A gente quer as coisas sem nenhum esforço. E aí Deus faz, então, tá bom, Moisés, eu vou dar alimento a esse povo, para que eles vejam que eu sou Deus. De manhã vai sair, vai tirar o maná, e à noite vão comer carne. Então faz as codornizes aparecerem em grande bando, de tal modo que elas vão cair lá e eles não vão precisar nem caçar, né? Digamos assim. Vai cair as codornizes lá, eles vão só pegar e comer. E assim Deus foi sustentando o povo. E aí, então, Deus providencia, né? Então, diz aí, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartarei com o pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, Deus está nos sustentando. Deus faz o sol nascer e se pôr todos os dias. E quem somos nós para reclamar alguma coisa de Deus? Deus está aí fazendo tudo acontecer. E a gente às vezes murmura, não reconhecendo a graça de Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então dá o maná o povo comer. E aí o povo pergunta, o que é isto? Maná é justamente a pergunta. Manu em hebraico. Manu, o que é isso? Então vem a palavra maná. E Moisés diz, isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Então, nós sabemos que o Antigo Testamento, para nós, é uma preparação para a vinda de Jesus. Então, vamos lembrar, domingo passado, o que nós ouvimos no Evangelho? Jesus que multiplica os 5 pães e os 2 peixes, dá de comer mais de 5.000 homens, e ainda sobra 12 cestos cheios. Eles ficaram, todo mundo comeram, ficaram satisfeitos, encheram a barriga, tanto quanto quiseram. E ainda sobraram 12 cestos. Lembremos lá domingo, Jesus, depois de alimentar, eles queriam fazer de Jesus rei. Jesus sai de fininho, entra na barca e vai para o outro lado. Aí continua a leitura hoje do Evangelho. Eles viram que Jesus não estava lá, eles encheram a barriga, despreocupou. Jesus saiu, eles nem viram Jesus saindo. Quando se deram conta, cadê Jesus? Não está aqui. É a leitura de hoje. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum, ou seja, do outro lado. Quando chegaram lá, viram Jesus. Mestre, quando chegastes aqui? Começam a conversar. Nossa, hoje está calor, né? Hoje está frio, né? Aí Jesus fala para eles, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Então aqui Jesus dá um puxão de orelha neles. Né? Vocês não viram o sinal que eu realizei. Qual foi o sinal? Né? Jesus multiplicou. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. Desses 5 pães e 2 peixes, fez alimentar 5.000 homens.
Eles não viram isso. O que eles estavam preocupados? Em comer. Então Jesus está dizendo, vocês não viram o que eu fiz. Vocês estão cegos ainda. Vocês não viram o que eu fiz? Vocês estão atrás de mim porque vocês estão querendo comer de novo. Porque eu dei pão para vocês ontem, hoje vocês querem comer de novo. E aí Jesus diz, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará. Então Jesus está dizendo que esse pão, o alimento material, não é o mais importante. Então, a gente deve esforçar como eles estão esforçando, né? Saiu de um lado para o outro, correndo atrás de Jesus, mas não porque queriam ver Jesus. Não por causa de Jesus mesmo, mas por aquilo que Jesus deu para eles. De novo, né, como domingo passado. Muitas vezes as pessoas buscam a Deus, buscam a religião, buscam a igreja, por aquilo que eles podem receber, podem ganhar, atrás de algum benefício material. E infelizmente até muitos dirigentes de igreja se comportam assim. Usam da igreja para benefício próprio, para ganhar coisas. E tem até igrejas que promovem isso, né? Venha para a igreja e a sua vida vai ser transformada, né? Você vai prosperar, ou seja, você vai ganhar tudo deste mundo. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Esforçai pelo alimento que dura para a vida eterna. Não esse pão que vocês comeram ontem e hoje já está querendo comer de novo. Eles começam, né, aqui a murmurar também, né, como lá no deserto. Ah, mas que sinal realizas para que a gente acredite? Jesus diz, acabou de dizer, né? Vocês não viram o sinal que eu fiz. Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes. Eles não viram esse sinal. Estão cegos. Então, que obras... Aí eles perguntam. Que obras que devemos fazer para realizar a obra de Deus? As obras de Deus. Jesus diz, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então, às vezes, a gente acha que é fazer alguma coisa que a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. Né? Para fazer a vontade de Deus, a gente não precisa fazer nada. Parece estranho, né? Mas é assim mesmo. Para fazer, ou seja, para cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para todos e cada um de nós? Jesus diz, é que acrediteis naquele que Ele enviou. Ou seja, é crer em Deus. É crer em Jesus. Então aquelas pessoas não estavam buscando Jesus porque acreditavam em Jesus, que Jesus era Deus. Nós estamos aqui na igreja. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Talvez, se fosse responder com a boca, a gente diria que sim. Mas concretamente, a gente crê que Jesus é Deus? Eu venho à igreja buscando Deus por Deus ou por aquilo que Ele pode me dar? Aqui está a resposta. A resposta está aqui. Então, no fundo, como nós buscamos? Qual é o sentido? Qual é a verdadeira busca que nós estamos fazendo? Por Deus, porque eu sei que Ele é o Senhor, que Ele é o meu Salvador, que Ele pode e quer me salvar, me dar a vida eterna, ou porque eu preciso de alguma coisa para este mundo simplesmente? Claro, a gente pode pedir, não é problema a gente pedir as coisas para Deus, mas pedir sempre de acordo com Deus, né? Como no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Mas primeiro eu busco Deus por quem Ele é, o Salvador, o Senhor, o meu Criador, o meu Redentor, e não porque Ele pode me dar alguma coisa. Então a obra de Deus é essa, que acrediteis. Então será que nós acreditamos de verdade? Ou estamos buscando sinais, né, como esse povo vai pedir? Qual é o sinal? Jesus diz, eu já dei o sinal. Não, Moisés deu o pão do céu. Jesus diz, não foi Moisés que deu o pão do céu. É o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão descido do céu. Aí então ele diz, então dai-nos deste pão.
Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então aqui está. O pão agora não é aquela coisa material, perecível, que se perde. O pão agora é o próprio Cristo. É o próprio Jesus que diz: eu sou. Eucaristia. Nós já falamos. O que Jesus fez é um sinal, ou seja, algo que remete a outra coisa. Então Jesus veio preparando. Então Jesus agora diz claramente: o verdadeiro pão do céu é o meu Pai que dá. E eu sou este pão. Então o que nós devemos buscar, o alimento, ou seja, aquilo que nos satisfaz é o próprio Deus. Não é algo, não é o que Deus pode nos dar, é Ele mesmo. Noutra passagem Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai Deus, e tudo o mais vos será acrescentado. Então Deus, que sabe o que nós precisamos, o que é necessário, vai providenciar. Eu não preciso buscar a Deus por causa das coisas, eu busco a Deus por causa dele. E aí Ele, que é Deus, que é Pai, que é providente, que sabe o que é o melhor para os seus filhos, vai providenciar. Então é com essa confiança que eu devo me aproximar de Deus, sabendo que Ele já sabe de tudo e que Ele é bom e que vai dar o que é necessário para mim, sem que eu precise pedir. Ele já sabe de tudo que a gente necessita. Então devemos buscá-lo por quem Ele é e ponto. Ponto. Então eu venho à missa porque eu vou me alimentar de Jesus. Me alimentando de Jesus, agora a minha vida é transformada, porque eu tenho não um pão dentro de mim, materialmente. Eu tenho o próprio Cristo. Então, eu me alimento de Jesus. Verdadeiramente, não é figura de linguagem. Aqui, depois da consagração, quando o padre, então, impõe as mãos sobre as oferendas e pede que Deus envie o Espírito Santo, é neste momento, justamente, o pão do céu. Neste momento, deixa de ser pão e se torna o corpo de Cristo. Deixa de ser sangue e se transforma. Deixa de ser vinho e se transforma no sangue de Cristo. Aqui está. Então é isso que Jesus está dizendo. É o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão descido do céu. Então é o próprio Jesus. A Eucaristia é o próprio Jesus. Então alimentando de Jesus nós vamos estar satisfeitos. Quem comer deste pão nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Ou seja, quem se alimentar de Jesus estará satisfeito. Não vai buscar, não vai viver em busca de outras coisas, como muitas pessoas no mundo estão. Insatisfeitas, buscando coisas materiais, querendo mais, mais e mais e mais. Por quê? Porque não encontrou com Jesus, porque não busca saciar a sua fome, a sua sede de vida, de eternidade, em Jesus mesmo, mas nas coisas. Quantas pessoas infelizes? Quantas pessoas infelizes? Então aqui está, Quando a gente de verdade entender que Jesus é o nosso alimento, enquanto não entendermos isso, nós vamos buscar o que Deus pode nos dar e não Ele mesmo. Porque quem nos sustenta é Deus. Um exemplo que aconteceria hoje, do mesmo modo como o povo lá no deserto, como o povo aqui diante de Jesus. Para a gente entender se nós já compreendemos o que é o verdadeiro alimento. Vou dar um exemplo aqui. Se eu dissesse a vocês, olha só, hora de terminar a missa, vocês vão para casa, se preparem, porque meio-dia vai ter um churrasco aqui, vai ser de graça, vocês podem vir, todo mundo. Quase 100% viria. Aí se eu falar assim, não, terminou a missa, vocês vão para casa, preparem e voltem, que meio-dia nós vamos rezar o rosário, vamos fazer adoração, vai ter confissão, vou ficar atendendo. Quantos viriam? Então, qual é o alimento que nós estamos procurando?
Então, quando nos oferece comida de graça, a gente vai ávido, né? E faz todo o esforço para ir. Agora, quando o alimento, quando nos oferece outro alimento, que não é o material, aí a gente põe dificuldades. Ah, não, mas eu tenho que lavar roupa. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então a gente vai pondo o fazer acima do ser. O fazer acima do ser. É essa transformação que Jesus quer que a gente faça, né? Saia do fazer para o ser. E para terminar, o que São Paulo diz aí na segunda leitura. Que essa transformação precisa acontecer em nós. Então, aqueles que encontraram o Senhor, aqueles que reconheceram o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o pão, Ele é o meu alimento, Ele é o que me sustenta, que dá sentido à minha vida. Então, nós precisamos mudar de vida. Vou dizer de novo, São Paulo. Eis o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Ou seja, antes de conhecer a Deus. Quanto a vós, agora cristãos, que conhecem, que sabem a verdade, que reconhecem Jesus, o alimento verdadeiro, não é assim que aprendeis de Cristo. Se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar. E se é Ele que vos foi ensinado em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, ou seja, o homem velho, né, vai dizer São Paulo, a vida velha, a vida passada, antes de conhecer Jesus. Então eu não reconhecia, não sabia que era assim, buscava Deus por interesses, enfim. Então renuncia à existência passada. Despojai-vos do homem velho que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Então eu preciso renovar o espírito, a mentalidade, ou seja, o sentido da nossa vida, o modo como nós pensamos, o modo como nós buscamos as coisas, concebemos as coisas, e revestir o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então aqui está o critério para sabermos se buscamos Deus de verdade, se a nossa vida foi transformada. Se o encontro com Jesus é verdadeiro, a nossa vida é transformada. Ou seja, eu sou cristão, eu sou católico, eu devo renunciar àquilo que não agrada a Deus. As coisas antigas, ou seja, o pecado, a malícia, a mentira, a fofoca, a inveja, todas essas coisas devem estar no passado e não no presente. Agora isso acontece se de verdade eu faço a obra de Deus, que é acreditar naquele que Ele enviou. Então busquemos o Senhor, para que o Senhor em nós faça a obra nova na nossa vida e nós sejamos capazes de o reconhecer, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Claro, Ele já nos deu a vida, já nos deu a salvação. É isso o mais importante. E aí nós, então, em nossa vida, reconhecendo o seu amor, não vamos mais murmurar, mas vamos agradecer. Então, o que significa o nome Eucaristia? Ação de graças. Então a missa é uma ação de graças, ou seja, é um modo de eu vir dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele já me deu. Então eu venho à missa, eu venho à igreja para agradecer. E eu agradeço não oferecendo algo meu, mas o próprio Deus que já se deu e se dá em cada Santa Missa. Por isso Jesus diz, o verdadeiro pão é o meu Pai quem vos dá, não é que vos deu nem que vos dará, é quem vos dá, porque em cada Santa Missa Deus se dá a nós. Então busquemos a Deus que se dá a nós, e não o que Ele dá a nós, mas Ele mesmo que se dá a nós em cada Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.